eu vou contar uma história de enxaqueca para vocês que vai deixar todo mundo chocado. Muito prazer, sejam bem-vindos. Eu sou a Jaque, sou nutricionista, sou celíaca também e faço aqui no canal receitinhas sem glúten, algumas também sem lactose, para esse público que não pode estar consumindo farinha de trigo. E também eu sempre compartilho aqui algumas experiências, histórias, como eu descobri a doença celíaca, quais são os sintomas, qual o diagnóstico. Então tô sempre aqui dando informações sobre esse assunto. Então antes da gente descobrir qual um dos possíveis segredos da enxaqueca, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder novidades, tudo em relação à dieta sem glúten. Então bora começar, que a história que eu tenho para contar para vocês hoje pode te ajudar muito se você sofre de enxaqueca crônica. Tem uma senhora de 84 anos que passou a vida inteira com enxaqueca. Ela foi em vários médicos, especialidades diferentes, fez todos os tratamentos possíveis, tomou todos os tipos de remédios possíveis, mas nada adiantava. Ela passou a vida toda com essa enxaqueca, ali atrapalhando ela no dia a dia, nas suas atividades diárias, nas suas relações. Porque quem tem enxaqueca sabe como ela limita a gente, até mesmo para trabalhar, para fazer atividades diárias, para se divertir. E essa senhora passou simplesmente a vida toda com esse sintoma. E, consequentemente, ela passou a vida toda tomando remédios também, porque sem alguma ajuda ela não aguentava ficar ali com essa dor por tanto tempo. Aí, recentemente, essa senhora trocou de cardiologista, foi lá fazer uma consulta e aí, na hora de fazer a anamnese, de perguntar se ela tinha alguma doença, alguma coisa, ela comentou que a única condição crônica que ela tinha era essa enxaqueca e contou para o médico que ela já tinha feito de tudo, vários tratamentos e que nada tinha funcionado. Aí o cardiologista perguntou para ela se ela já tinha alguma vez ido numa nutricionista. E ela respondeu que não, ela nunca tinha ido numa nutricionista porque nenhum médico nunca incentivou, indicou ela para que fosse nesse tipo de profissional. O cardiologista falou: bom, então eu vou fazer um encaminhamento para a senhora aqui, você vai nessa nutricionista, tá? Passa com ela e conta a sua história em relação à enxaqueca. Eis que essa senhora foi, marcou a nutricionista, foi lá, contou a história da enxaqueca. E aí a nutri falou: bom, vamos fazer um teste aqui e vamos ficar 15 dias sem comer absolutamente nada de glúten. Vamos tirar toda a farinha de trigo da sua alimentação. E aí daqui 15 dias a senhora volta para o retorno e a gente vê como que a senhora tá. E aí essa senhora foi para casa, fez a dieta, que fazer toda uma adaptação na alimentação, comprar algumas coisinhas sem glúten e tudo mais, mas sobreviveu ali sem a farinha de trigo, né, que é uma coisa que a vida inteira ela sempre comeu, muito pão, muita massa, né? E aí, eis que passaram-se 15 dias e adivinhem o resultado. Quando ela voltou no retorno com a nutricionista, ela revelou para a Nutri que essas tinham sido as únicas 2 semanas na vida dela que ela se lembra de não ter tido enxaqueca. E aí a nutricionista pediu mais alguns exames para fazer uma investigação um pouco mais a fundo e realmente constatou que essa senhora é intolerante ao glúten. E aí, a partir desse dia, ela simplesmente retirou o glúten da alimentação e nunca mais teve esse sintoma de enxaqueca. Quem me contou essa história foi o meu cardiologista, que por um acaso é o cardiologista dessa senhora, e ele me contou isso depois de um dia que eu contei pra ele que eu tinha doença celíaca, né? E aí ele me contou essa história de uma paciente dele. E assim, gente, não tô fazendo esse vídeo pra te incentivar a retirar o glúten da dieta, tá? Não é sobre isso o vídeo. E sim, é sobre alguns sintomas aleatórios que às vezes a gente tem e não sabe de onde vem, e aí você vai em um monte de médico e não consegue resolver o problema, não sabe qual é a causa, da onde que estão vindo os sintomas. Você fica ali completamente desamparado, sem saber o que fazer. E às vezes a alimentação pode ajudar muito nesses casos. Só que muitos médicos não têm o costume de incentivar as pessoas a irem em um nutricionista, mudarem sua alimentação, fazerem alguns testes, e acaba que às vezes de uma forma muito mais barata do que remédio, muito mais saudável, mais simples,
a gente conseguiria resolver alguns problemas pelo simples fato de mudar alguns hábitos alimentares. Pensa se essa senhora de 84 anos não daria tudo para na juventude dela alguém ter falado para ela ir numa nutricionista e ela tivesse tentado retirar algumas coisas da alimentação para ver se melhorava, né? Eu sei que tem alguns médicos que até pedem para não tomar, por exemplo, cafeína, chocolate, alimentos industrializados. Enfim, alguns alimentos que a gente já sabe que tem uma possibilidade maior de causar a enxaqueca, né? Mas ainda assim é um teste mais básico, com alimentos mais básicos, né? Às vezes a pessoa tem ali uma alergia a algum outro alimento que não seja trigo, a proteína do leite de vaca, a ovo, alguma coisa do tipo, e tem como sintoma essa enxaqueca e ninguém para pensar nessa possibilidade. Eu mesma já contei a minha história aqui sobre a doença celíaca, vou deixar inclusive aqui em cima o link do vídeo se vocês quiserem ver. Eu demorei 7 anos para descobrir a doença celíaca, porque eu não tinha os sintomas típicos, exatamente como essa senhora, eu tinha sintomas meio aleatórios que nenhum médico conseguia juntar e fazer uma análise de que poderia ser alguma coisa relacionada ao glúten. Então fica aí a dica para quem sofre com esse sintoma ou até mesmo alguns sintomas que ninguém consegue descobrir da onde que é, fazer esses testes com alimentação, obviamente com o acompanhamento de um profissional capacitado, tá? Seja um médico, um nutrólogo ou uma nutricionista. Nunca retirem da alimentação alguma coisa que você tá desconfiando que possa estar te prejudicando sem orientação, tá? De um profissional, porque para fazer o exame de indicação de alguma intolerância ou alergia, você precisa estar consumindo aquele alimento, tá? Então, no caso dessa senhora, por exemplo, ela ficou 15 dias sem comer o glúten, e aí foi na mosca, a nutricionista já identificou que provavelmente o problema tava ali. Essa senhora com certeza teve que voltar a consumir o glúten, que deve ter dado uma enxaqueca ali por alguns dias, para conseguir fazer o exame, tá? Então não retirem assim da alimentação sem nenhuma orientação, mas fica aí a dica para quem tem esses sintomas meio aleatórios, de repente pode estar passando como nutricionista, um nutrólogo, e pensar um pouco mais na alimentação, que é uma sugestão, uma opção, um tratamento muito mais barato e mais simples do que você ficar tomando essas medicações e muitas vezes você nem tá sabendo exatamente o porquê, qual a causa, da onde vem. E eu achei essa história muito interessante para trazer aqui para vocês, porque a gente sabe que grande parte da população sofre com dor de cabeça e enxaqueca. Eu também já tive problema com enxaqueca. Também retirei várias coisas da alimentação, apesar de eu já não comer glúten, né? Mas na época retirei lactose, retirei ovo, fui retirando várias coisas até que eu acabei retirando algumas medicações que eu tomava para ansiedade e descobri que o meu problema estava em uma das medicações que eu tomava. Então, às vezes, não necessariamente o problema tá na alimentação, pode estar em alguma outra coisa, né? Mas a questão é aquela, se não tá na bula como um principal sintoma, dificilmente o médico vai assumir e te dizer, não, eu acho que esse pode ser um remédio que pode estar te afetando, né? Inclusive, o médico falou com toda certeza que não seria a medicação, né? E acabou que quando eu retirei, a dor de cabeça passou, a enxaqueca passou, eu tinha crises até de chegar a ir pro hospital chorando de tanta dor, né? Então, por isso que eu quis trazer isso aqui, porque é um sintoma que incomoda muito, me fez ter que sair do trabalho muitas vezes, eu deixei de ir em lugares, de me divertir, de me socializar, em finais de semana em que eu tive crises de enxaqueca. É uma coisa que, se você tem frequentemente, te deixa mais restrito, é uma coisa chata, um sintoma difícil de lidar. Até eu conseguir achar uma medicação que fosse certa, que fosse boa realmente, foram meses. A única coisa que adiantava era ir pro hospital e tomar medicações super fortes que o médico não indicava tomar em casa. Bom, essa é a história que eu tinha para contar para vocês sobre a enxaqueca. Me conta aqui nos comentários se vocês têm enxaqueca, esse problema, ou alguma dor de cabeça crônica, se vocês já foram investigar, se já encontraram a causa desse problema ou se ainda tá aí só tomando remédio sem saber o que fazer. Espero ter ajudado com esse vídeo. Vejo vocês na próxima. Um beijo!